O poder do agora. A alegria do ser. Para descobrir se a sua vida é controlada pelo tempo psicológico, pode usar um critério simples. Pergunte: há alegria, bem-estar e leveza naquilo que estou a fazer? Se não houver, é porque o tempo está a encobrir o momento presente e a vida é vista como um fardo ou uma luta. Se não houver alegria, bem-estar ou leveza naquilo que está a fazer, isso não significa necessariamente que tenha de mudar aquilo que está a fazer. Mudar o modo como o faz poderá ser suficiente. O como é sempre mais importante do que o quê. Tente prestar mais atenção ao fazer do que ao resultado que quer alcançar. Preste toda a sua atenção àquilo que se lhe apresentar no momento. Isso também implica que você aceite inteiramente o que é, porque não poderá dar toda a sua atenção a alguma coisa e resistir-lhe ao mesmo tempo. Assim que você honrar o momento presente, toda a infelicidade e todo o conflito desaparecerão e a vida começará a fluir alegre e facilmente. Ao agir com consciência do momento presente, tudo o que fizer ficará imbuído de uma sensação de qualidade, de cuidado e de amor, até mesmo o ato mais simples. Portanto, não se preocupe com o fruto da sua ação. Preste simplesmente atenção à ação em si. O fruto virá de sua livre vontade. Isto é um exercício espiritual extraordinário. No Bhagavad Gita, um dos mais antigos e mais belos ensinamentos espirituais que existem, o desapego ao fruto da sua ação, chama-se Karma Yoga. É descrito como o caminho da ação consagrada. Quando cessa o esforço compulsivo para se afastar do agora, a alegria de ser flui em tudo o que fizer. No momento em que a sua atenção se voltar para o agora, você sente uma presença, uma quietude, uma paz. Deixa de depender do futuro para a realização e satisfação pessoais. Não espera dele a salvação. Portanto, não se apega aos resultados, nem o insucesso, nem o sucesso têm o poder de alterar o seu estado interior de ser. Você descobre a vida subjacente à sua situação de vida. Na ausência do tempo psicológico, a sua sensação de identidade deriva do ser e não do seu próprio passado. Portanto, deixa de existir a necessidade psicológica de ser uma coisa diferente do que você já é. No mundo, ao nível da sua situação de vida, você pode, na verdade, vir a ser rico e famoso, a ter sucesso, a estar livre disto ou daquilo, mas na dimensão mais profunda do ser, você está completo e inteiro agora. Nesse estado de plenitude, continuaríamos a ser capazes de, ou estar dispostos a prosseguir metas externas, claro, mas não terá expectativas ilusórias de que alguma coisa ou alguém no futuro o salvará ou fará feliz. No que diz respeito à sua situação de vida, poderá haver coisas a alcançar ou a adquirir. É o mundo das formas, dos ganhos e das perdas. No entanto, a um nível mais profundo, você já é completo e quando compreender isso, haverá uma energia descontraída e alegre por trás de tudo o que fizer.
Estando livre do tempo psicológico, você deixará de perseguir as suas metas com uma determinação sinistra, levado pelo medo, pela cólera, pelo descontentamento ou pela necessidade de vir a ser alguém. Nem ficará paralisado pelo medo de insucesso, que para o ego é perda de identidade. Quando a sua sensação de identidade mais profunda deriva do ser, quando está livre do vir a ser como uma necessidade psicológica, nem a sua felicidade, nem a sua sensação de identidade dependem de um resultado e, portanto, a ausência de medo. Você deixa de procurar a permanência onde ela não pode ser encontrada, no mundo das formas, dos ganhos e das perdas, do nascimento e da morte. Deixa de exigir que situações, condições, lugares ou pessoas o façam feliz para depois sofrer quando não correspondem às suas expectativas. Tudo é honrado, mas nada importa. As formas nascem e morrem, no entanto, você conhece o eterno que há por trás das formas. Sabe que nada que seja real poderá ser ameaçado. Quando é este o seu estado de ser, como pode você deixar de ter sucesso? Já alcançou o sucesso. Capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. A perda do agora, a ilusão central. Muito embora eu possa aceitar totalmente que, em última análise, o tempo seja uma ilusão, que diferença fará isso na minha vida? Continuo a ter de viver num mundo completamente dominado pelo tempo. Concordar a nível intelectual não passa de mais uma crença e não fará muita diferença na sua vida. Para entender esta verdade, você terá de a viver. Quando cada célula do seu corpo estiver tão presente que você se sente vibrar de vida, e quando sentir cada momento dessa vida como sendo a alegria do ser, então poderá dizer que está livre do tempo. Mas vou continuar a ter de pagar as contas amanhã e vou continuar a envelhecer e vou morrer como qualquer outra pessoa. Portanto, como poderei eu algum dia dizer que estou livre do tempo? O problema não são as contas da amanhã. A morte do corpo físico não é um problema. A perda do agora é que é o problema. O antes, a ilusão central que transforma uma mera situação, um simples acontecimento ou uma emoção, num problema pessoal e num sofrimento. A perda do agora é a perda do ser. Estar livre do tempo é estar livre da necessidade psicológica do passado para formar a sua identidade e do futuro para atingir a sua realização pessoal. Representa a mais profunda transformação da consciência que possa imaginar. Em alguns casos raros, esta mudança na consciência acontece espetacular e radicalmente, de uma vez por todas. Quando é assim, acontece geralmente através de uma rendição total no meio de intenso sofrimento. A maioria das pessoas, no entanto, tem de se esforçar para atingir. Quando tiver os seus primeiros vislumbres do estado intemporal da consciência, começará a oscilar entre as dimensões do tempo e da presença. Primeiro, perceberá quão raramente a sua atenção está verdadeiramente no agora. Mas saber que não está presente é um grande sucesso. Esse saber é presença.
mesmo se inicialmente só dura alguns segundos em termos de tempo cronológico. Depois, com frequência crescente, você decide concentrar a sua consciência no momento presente, em vez de no passado e no futuro, e sempre que se apercebe de que perdeu o agora, será capaz de permanecer nele não apenas por alguns segundos, mas por períodos mais longos, de acordo com a perspectiva cronológica exterior. Portanto, antes de estar firmemente estabelecido no estado de presença, ou seja, antes de estar plenamente consciente, alterna durante algum tempo entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perde-o agora e recupera-o constantemente. Finalmente, a presença torna-se o seu estado predominante. Para a maioria das pessoas, a presença nunca é sentida ou só o é acidental e brevemente, em raras ocasiões, sem que seja reconhecida. A maior parte dos seres humanos alterna não entre a consciência e a inconsciência, mas unicamente entre níveis diferentes de inconsciência. Inconsciência comum e inconsciência profunda. O que quer dizer com diferentes níveis de consciência? Como provavelmente deve saber, quando dorme está constantemente a alternar entre as fases do sono, sem sonhos, e o estado do sonho. Do mesmo modo, enquanto acordada, a maioria das pessoas alterna apenas entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Aquilo a que eu chamo inconsciência comum significa estar identificado com os seus processos de pensamento e as suas emoções, as suas reações, os seus desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, você é dirigido pela mente egóica e não tem conhecimento do ser. É um estado não de dor aguda ou de infelicidade, mas de um quase contínuo nível interior de mal-estar, de descontentamento, de enfado ou de nervosismo, uma espécie de ruído de fundo. Talvez você não se aperceba disso, por tal fazer parte da vida normal, da mesma forma que só se apercebe de um ruído de fundo baixo e constante, como por exemplo o zumbir de um ar-condicionado quando este para. E quando ele para de repente, há uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam o álcool, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou mesmo o ir às compras como um analgésico, numa tentativa inconsciente de remover o mal-estar básico. Quando tal acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se fosse usada com moderação, fica imbuída de uma qualidade compulsiva ou de habituação, e tudo o que se consegue obter é um sintoma de alívio de duração extremamente curta. O mal-estar da inconsciência comum transforma-se na dor da inconsciência profunda, um estado mais agudo e mais óbvio de sofrimento ou de infelicidade. Quando as coisas correm mal, quando o ego está ameaçado ou quando existe algum desafio, alguma ameaça ou alguma perda de relevo, reais ou imaginários, na sua situação de vida ou algum conflito num relacionamento. É uma versão intensificada da inconsciência comum, diferente dela não em espécie, mas em grau. Na inconsciência comum,
A resistência habitual ao que é ou a sua recusa cria um mal-estar e o descontentamento que a maioria das pessoas aceita como fazendo parte da vida normal. Quando a resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, cria-se uma intensa negatividade, como, por exemplo, a ira, o medo agudo, a agressão, a depressão, etc. Inconsciência profunda significa muitas vezes que o corpo de dor foi desencadeado e que você se está a identificar com ele. A violência física seria impossível sem uma inconsciência profunda. Também pode ocorrer facilmente, sempre que e onde quer que alguma multidão, ou até mesmo toda uma nação, gerar um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do seu nível de consciência é a maneira como lida com os desafios da vida quando eles surgem. Através desses desafios, uma pessoa já inconsciente tem tendência para se tornar ainda mais profundamente inconsciente e uma pessoa consciente mais intensamente consciente. Poderá utilizar um desafio para despertar e poderá deixar que ele o leve para um sono ainda mais profundo. O sonho da inconsciência comum transforma-se então num pesadelo. Se não puder estar presente, mesmo em circunstâncias normais, como por exemplo quando está sentado numa sala, a passear pelos bosques ou a falar com alguém, é porque certamente não será capaz de ficar consciente quando alguma coisa correr mal ou se vir confrontado com pessoas ou situações difíceis, com perdas ou ameaças de perda. Você é então dominado por uma reação que, em último caso, é sempre uma forma de medo e é arrastado por uma inconsciência profunda. Tais desafios serão os seus testes, e só a maneira como os enfrenta mostrará a si e aos outros onde você se encontra no que respeita ao seu estado de consciência e no tempo que consegue ficar sentado de olhos fechados ou as visões que tem. Por conseguinte, é essencial que você esteja mais consciente na sua vida em situações comuns quando tudo corre relativamente bem. Assim, aumenta o seu poder de presença, que irá gerar um campo de energia de alta frequência vibratória em si e à sua volta. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência poderão entrar nesse campo e sobreviver, tal como as trevas não podem sobreviver na presença da luz. Quando aprender a ser observador dos seus pensamentos e das suas emoções, o que faz parte integral do estado presente, poderá ficar surpreendido quando, pela primeira vez, tomar conhecimento do ruído de fundo da inconsciência comum e compreender quão raramente você se sente realmente à vontade consigo próprio, se é que alguma vez se sente. Ao nível do seu pensamento, descobrirá uma grande resistência na forma de julgamento, de descontentamento e de projeção mental para fora do agora. Ao nível emocional, haverá uma corrente subjacente de mal-estar, de tensão, de enfado ou de nervosismo. Ambos são aspectos da mente no seu habitual modo de resistência. E que procuram eles? Num dos seus livros, Carl Jung fala de uma conversa que teve com um chefe nativo americano, que lhe fez notar que, na sua opinião, os homens brancos possuem rostos tensos, um olhar fixo e um comportamento cruel.
Dizia ele: andam sempre à procura de alguma coisa. Que procuram eles? Os homens brancos querem sempre alguma coisa. Estão sempre inquietos e insatisfeitos. Não sabem o que querem. Pensamos que são loucos. É evidente que a corrente subjacente de permanente mal-estar começou muito antes do aparecimento da civilização industrial ocidental. Mas na civilização ocidental, que agora cobre praticamente todo o globo, incluindo a maior parte do Oriente, manifesta-se de uma forma aguda, sem precedentes. Já existia no tempo de Jesus e existia 600 anos antes, no tempo do Buda, e muito antes dele. Por que estáis sempre tão ansiosos? Perguntou Jesus aos discípulos. Poderá um pensamento ansioso acrescentar um único dia à vossa vida? E Buda ensinou que a raiz do sofrimento deve ser procurada no nosso incessante querer e ansiar por mais. A resistência ao agora, como disfunção coletiva, está intrinsecamente ligada à perda de consciência do ser e está na base da nossa desumanizada civilização industrial. A propósito, Freud também reconheceu a existência dessa corrente subjacente de mal-estar e escreveu sobre ela no livro Civilization and its Discontents. Mas não reconheceu a verdadeira raiz do mal-estar e não conseguiu compreender que é possível libertar-se dele. Esta disfunção coletiva criou uma civilização muito infeliz e extraordinariamente violenta que se tornou uma ameaça não apenas para si próprio, mas também para a vida no planeta. Desfazer em consciência comum. E então, como podemos ver-nos livres deste tormento? Ora, tornando-o consciente, observa as muitas maneiras como o mal-estar, o descontentamento e a tensão nascem dentro de si através de críticas desnecessárias, de resistência ao que é e da recusa do agora. Qualquer coisa que seja inconsciente desfaz-se quando você a ilumina com a luz da consciência. Assim que souber desfazer a inconsciência comum, a luz da sua presença brilhará de forma mais intensa e será muito mais fácil lidar com a inconsciência profunda sempre que sentir a sua força. No entanto, a inconsciência comum poderá não ser fácil de detectar ao princípio por ser tão normal. Habitue-se a controlar o seu estado mental e emocional pela observação de si próprio. Sinto-me à vontade neste momento? É uma boa pergunta para fazer a si próprio com frequência. Ou poderá perguntar: o que se passa dentro de mim neste momento? Esforce-se por se interessar tanto pelo seu interior como pelo seu exterior. Se conseguir corrigir o interior, o exterior seguir-se-á. A realidade primária está dentro, a realidade acessória está fora. Mas não responda imediatamente a tais perguntas. Dirija a sua atenção para dentro. Olhe para dentro de si. Que espécie de pensamentos produz a sua mente? O que sente? Dirija a sua atenção para o corpo. Há nele alguma tensão? Assim que detectar que há um baixo nível de descontração, que o ruído de fundo está a aumentar, veja
De que maneira está a resistir ou a recusar a vida, ou ao recusar o agora? Há muitas maneiras das pessoas resistirem conscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de controlar o seu estado interior, ficará mais apurado. Libertar-se da infelicidade. Você sente ressentimento por fazer o que está a fazer? Talvez o sinta no seu trabalho, ou talvez tenha concordado em fazer determinada coisa e esteja a fazê-la, mas uma parte de si ressente-se e resiste. Sente algum ressentimento escondido em relação a alguma pessoa da sua família? Sabe que a energia que emana tem efeitos tão prejudiciais que na realidade você se está a contaminar a si mesmo, assim como a todos os que o rodeiam? Examine bem o seu íntimo. Existe aí, nem que seja um mero vestígio de ressentimento, de má vontade? Se sim, observe-o tanto a nível mental como a nível emocional. Que pensamento está a sua mente a criar à volta dessa situação? Depois olhe para a emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Parece-lhe agradável ou desagradável? Será essa a energia que você realmente decidiu ter dentro de si? Tem alguma opção? Talvez você esteja a ser usado, talvez aquilo que faz seja entediante, talvez a pessoa da sua família seja desonesta, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Que os seus pensamentos e emoções sobre essa situação tenham ou não fundamento, não tem qualquer importância. O facto é que você está a resistir ao que é. Está a fazer um inimigo do momento presente. Está a criar infelicidade, conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está a poluir não apenas o seu próprio interior e o dos que o rodeiam, mas também a psique coletiva humana da qual você é parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo exterior de uma poluição psíquica interior. Milhões de indivíduos inconscientes que não assumem a responsabilidade do seu espaço interior. Ou você deixa de fazer aquilo que está a fazer, ou fala com a pessoa em questão e exprime tudo o que sente, ou então tem de se libertar da negatividade que a sua mente criou à volta da situação e que não serve absolutamente para nada, a não ser para fortalecer o falso sentido do eu. É importante que reconheça a sua futilidade. A negatividade nunca é a maneira ideal de lidar com qualquer situação. De facto, na maioria dos casos, ela mantém-no preso nessa situação, impedindo que tenham lugar mudanças reais. Tudo o que for feito com energia negativa será contaminado por ela e a seu tempo dará origem a mais dor, a mais infelicidade. Além do mais, qualquer estado interior negativo é contagioso. A infelicidade espalha-se mais facilmente do que uma doença física. Através da lei da ressonância, ela desencadeia e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que eles lhe sejam imunes, isto é, sejam altamente conscientes. Você está a poluir o mundo ou limpá-lo? Só você e mais ninguém é responsável pelo seu espaço interior
tal como é responsável pelo planeta.